Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. A religião graça disse, abre aspas, é vontade de Deus que você contribua sim, fecha aspas. No final da mensagem eu vou dar minha opinião com relação ao atentado, essa guerra de Israel e o Hamas, tá certo? Quem me conhece sabe a minha opinião com relação a isso. Mas eu vou, no final da mensagem, deixar uma mensagem, minha opinião com relação a essa guerra, essa coisa absurda, humanamente falando. Então esse é o tema da mensagem de hoje. A religião graça, você sabe, tem uma religião graça aí, um sistema religioso corrupto, que eu já venho combatendo e denunciando há alguns anos, né? Ela disse, é vontade de Deus que você contribua sim, fecha aspas. Eu vou colocar esse comentário aqui porque é sim vontade de Deus, lógico, que Deus fica feliz quando a gente faz o social, mas é vontade de Deus sim que a gente contribua para quem? Para os pobres e necessitados, para as pessoas carentes que precisam de ajuda. Se tiver algum pastor, pregador da graça aí, com a luz para ser cortada, devemos ajudar. A geladeira está vazia, devemos ajudar. Sim, ajudar pobres e necessitados como Paulo fazia. Né? Digamos, por exemplo, um pastor, ele está querendo comprar uma fazenda para ele, para a família dele, para ele. Ele vai dizer, gente, vamos ofertar, vamos dizimar, porque eu estou querendo comprar uma fazenda para mim. Não, o que é que ele vai dizer? Gente, vamos ofertar na casa do Senhor. E as pessoas contribuem e eles compram fazenda, gado, helicóptero, jatinho. É assim que funciona no sistema religioso evangélico. Claro que eu não estou generalizando. Então, se esse sistema religioso graça, esse sistema corrupto que está aí, esse cão guloso que está aí, disser que Deus ama quem dá com alegria e induzir você a dar oferta, e ele dizer que quer trocar de carro, que quer dar um carro a um filho, a esposa, que quer comprar um apartamento novo, alguém vai ofertar? Não. Então ele usa isso aqui, ó. Lá em Coríntios, Paulo disse, Deus ama quem dá com alegria. Então ele usa isso para convencer você a ofertar na empresa dele para que ele tenha qualidade de vida com dinheiro alheio. É exatamente assim que funciona. Condena o dízimo para ganhar adeptos. E na religião dele, num sistema religioso corrupto, graça, explora, Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, ele condena o dízimo do sistema religioso evangélico, que é uma aberração, para ele ganhar adeptos e pregar que Deus ama quem dá com alegria. Eu vou pregar essa mensagem aqui com os versículos dessa mensagem pregada por esse cão guloso aí da graça. Por isso que eu botei entre aspas, ó. É vontade de Deus que você contribua sim, fecha aspas. Por que eu estou botando essa mensagem? Porque eu fui, vamos dizer assim, desafiado por uma ovelhinha da graça. Sabe, tem umas ovelhinhas aí. Interessante é o seguinte, quem me conhece sabe, esse sistema religioso corrupto evangélico é levantado por Deus. Esse cão guloso, esse Pinóquio aí da graça, foi levantado por Deus. Só que Deus levanta um outro para combater esse sistema religioso corrupto. Então, se Deus levanta um sistema religioso corrupto da graça, ele levanta pessoas para compactuar com ele. Então, olha só. Olha o que uma ovelhinha da graça, daí do Sarapuí, escreveu para mim num comentário dele, da mensagem dele. Eu vou pregar essa mensagem com os versículos todos da mensagem dele. Aí vocês no final vão me dizer o que é que isso tem a ver com oferta em graça para o pregador ter qualidade de vida. Então eu vou pregar essa mensagem com os versículos todos iguais que ele pregou nessa mensagem que ele pregou aí, ó. É vontade de Deus que você contribua assim. Isso foi um título da mensagem desse cão guloso aí da graça. E olha só, nessa mensagem eu vou colocar vários comentários de pessoas que deixaram comentários na mensagem dele. Não foi mensagem minha não. Vocês vão ver
que muitas pessoas que assistem ele já não estão aguentando mais. Olha a mensagem que uma ovelhinha dele me desafiou aí dizendo, no comentário dele, na mensagem dele. Em primeiro lugar, cão guloso, o GG. Parabéns pela bela respostas aos seus opositores. Não é aos seus não, ao seu, a minha pessoa. Sempre defendi que, debaixo da maldição da lei, nessas igrejas do sistema religioso, o povo contribuiu tanto para a pregação da mentira, por que não contribuir para a pregação da verdade, que é a graça de Deus? Olha a mente dessa ovelhinha. Quer dizer que ele está dizendo que nós, quando éramos do sistema religioso evangélico, nós contribuíamos para os pastores, para pregarem a mentira. Por que não vamos dar dinheiro ao pregador da graça que está pregando a verdade? Olha só o pensamento, o raciocínio dessa ovelhinha da graça. Por que não contribuir para a pregação da verdade, que é a graça de Deus? Ou seja, pessoas que dão mérito ao homem. Aí os oportunistas, malandros, pilantras não perdem a oportunidade para dar o bote para tirar dinheiro de você. Sua explanação em Filipenses foi perfeita, GG, o cão guloso, ele está dizendo aqui. E se permite, complemento com 1 Coríntios 9, destacando os versos de 11 a 14, os quais não deixam a menor dúvida sobre a contribuição em graça. Paulo fala da contribuição em graça, que é ajudar pobres e necessitados. Na verdade, não é nem contribuição em graça, isso é universal. Quando você ajuda, e olha que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Eu até tenho dito, por que você vai dar a alguém para que esse alguém faça o social no seu lugar, se você pode fazer diretamente e ter aquela alegria que a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Num raio de 200, 300 metros, você tem aí um morador de rua, tem pessoas precisando de uma cesta básica, de um brinquedo para a criança. Por que não ir direto, sem intermediário? Será que diante... Olha só o desafio que essa ovelhinha da graça, pessoas que Deus levantou para sustentar malandros. Olha o que é que ele diz. Será que diante de toda essa explanação, o senhor Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, terá argumentos para refutar, não a você, GG, mas a palavra de Deus? Será que o Júlio Chaves vai refutar? Será que a partir de agora, dessa mensagem sua, Júlio Chaves não vai concordar que tem ofertas em graça? Olha a resposta, o comentário dessa ovelhinha. A vocês que vão ler esse comentário, creiam que esse sistema religioso, a vocês que vão ler esse comentário, creiam que essa graça merece muito mais de recursos do que esse sistema religioso. Pois se observarem, verão que Deus não escolheu os ricos deste século para revelar a sua graça, e sim os humildes. Volto a dizer que, se hoje existem templos riquíssimos pregando mentiras e escravizando o povo de Deus, muito mais ricos deveriam ser aqueles que trazem as verdades que libertam. Pensem nisso, por favor. É incrível, gente, como tem gente ingênua, eu vou chamar de ingênuo, mas é o próprio Deus que levanta um sistema religioso e levantam pessoas para concordarem com esse sistema. Olha o pensamento dessa ovelhinha. Quer dizer que ele dava dinheiro aos pastores para pregar mentira? Então é justo sim que ele dê dinheiro aos pregadores da graça. Os pastores estão ricos, os pregadores da graça também têm que estarem ricos, porque eles pregam a verdade. Olha só. Não, sinceramente, eu acho que isso aí é um fake news. Eu acho que foi o próprio cão guloso que botou esse comentário. Isso eu acho, tô desconfiado que foi ele mesmo que fez isso. Que só pode ser. Então, olha só, eu vou pregar aqui a mensagem dele, os slides dele, o texto dele, os versículos dele. E no final eu vou fazer aquela pergunta básica. O que é que isso tem a ver com ofertas em graça para o pregador ter qualidade de vida? E eu estou fazendo essa mensagem porque ele me desafiou aqui, ó.
né? Ele botou: será que diante de toda essa explanação o senhor Júlio Chaves do Acorda Povo de Deus terá argumentos para refutar? Não a você, GG, mas a palavra de Deus. Então vamos lá. Ele usa essas passagens aqui para dizer que Paulo arrecadou dinheiro. Só que ele diz, gente, que Paulo, o pessoal dava dinheiro a Paulo, mas era para Paulo ter qualidade de vida? Era para Paulo comprar cavalos, charretes, mansões? Não, era para quê? Para Paulo distribuir para os pobres e necessitados e para as suas próprias necessidades. 1 Coríntios 9, do 11 ao 14. Se nós, grupo de pessoas local, Paulo está dizendo lá, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais, materiais. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente, nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para que não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Os cantores gospel tira dessa passagem aqui para justificar os cachês para cantar nas igrejas, nos eventos, ok. Ou seja, são artistas, não são nada de adoradores, porque se fossem adoradores não cobravam. E eles usam aqui esse versículo aí para fazer isso. Vamos lá, continuando. 1 Coríntios 9, 18. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas, sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. 1 Coríntios 9, 18. Se Paulo recolheu dinheiro, aceitou ofertas para a qualidade de vida dele, ele entrou em contradição aqui. Qual é a minha recompensa? Ele disse: a oportunidade de anunciar o Evangelho, as boas novas, de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém. Se ele usa esse argumento aqui para dizer que Paulo cobrava, Paulo entrou em contradição aqui. Mas Paulo não entrou em contradição, Paulo não cobrava nada. O que ele recebia era o seu sustento, era alimentação, era um lugar para dormir, era uma oferta de dinheiro para distribuir os pobres e necessitados. Então o sistema religioso corrupto da graça transformou ofertas da época em ofertas nos dias de hoje para o pregador ter qualidade de vida. Aí o cão guloso botou, Filipenses 4,10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas nos faltava oportunidade. Aí ele bota aqui, entre aspas, na mensagem dele, entende-se que a igreja de Filipe estava cuidando de Paulo. Sim. Qual o problema? Paulo, tu vai dormir hoje aqui na minha hospedagem, eu vou te dar um cavalo, a alimentação do café da manhã vai ser por minha conta. Cuidava de Paulo. É o que eu digo, se tem algum pregador da graça aí que está passando fome, passando necessidade, eu ajudo. Todos nós temos a obrigação de ajudar. A luz está cortada, a geladeira está vazia, está passando necessidade, ajudar pobres e necessitados. É isso que o texto diz. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda qualquer situação. A sua profissão já não era tão rentável. O cão guloso da graça disse isso. Onde é que Paulo declara que a profissão dele de fabricante de tendas não estava mais rentável? Onde é que tem isso? Você viu a maneira de manipular as ovelhinhas? Uma boa oratória para tirar dinheiro das pessoas?
Filipenses 4,12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Filipenses 4,12. Aí ele diz, como se o pessoal lá de Filipenses dissesse, a igreja de Filipenses dissesse, os filipenses dissessem, você passando fome, Paulo, olha só, como com esse conhecimento que você tem alimentado tanta gente e você passando fome física. Olha só, o cão guloso da graça quer trazer isso para os dias de hoje, como se as ovelhinhas dele dissessem, não, você tem que ter um carro 0 km, você tem que morar numa mansão, você não pode estar passando, vivendo basicamente como a maioria das pessoas vive com o dinheiro do seu trabalho. É exatamente isso que o cão guloso disse, que Paulo estava passando necessidade com esse conhecimento que você tem. Você está vendo aí a malícia, as entrelinhas aí, como justificar-se que esse cão guloso da graça tem que ganhar muito dinheiro pela palavra que ele prega. Gente, o mérito é 100% Deus. O mérito não é meu, não é de pregador nenhum, é 100% Deus. Quando você dá mérito a homens, pode ficar certo que vai vir um bote para tirar dinheiro de você. Aí Paulo fala aqui, ó, Filipenses 4,13, que o sistema religioso usa muito isso. As irmãzinhas são muito enganadas, né? Nossa, estou querendo comprar uma geladeira triplex. Aí vai no domingo no culto, aí o pastor fala, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí na segunda-feira ela sai marchando, comprando a geladeira triplex. Triplex. Eu falo com chiado. Sou pernambucano. Eu falo esquerda e torço pelo time do esporte. Aí a irmãzinha vai na segunda-feira comprar a geladeira triplex dela, porque o pastor pregou no domingo, Filipenses 4,13. Tudo posso. Olha, vai quebrar a cara e o nome vai para o SPC e Serasa. Paulo está dizendo, tudo posso suportar naquele que me fortalece. Tudo posso suportar as agressões, as humilhações, as prisões, as bofetadas que Paulo levou. Ele está dizendo, tudo isso eu posso suportar naquele que me fortalece. Aí a irmãzinha pensa que é uma palavra para ela comprar a geladeira triplex dela. Aí daqui a pouco vem uma mensalidade alta, a conta de energia lá em cima, e ela vai reclamar com Deus, ô Senhor, tu não confirmasse com o teu vaso que eu poderia comprar a minha geladeira triplex? Vai para o SPC e tu serás o nome. Filipenses 4,14. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Filipenses 4,14. O que é que isso tem a ver com qualidade de vida para Paulo e trazer para os dias de hoje para um pregador da graça? Filipenses 4,15. Sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Dar e receber o quê? Ofertas, ajuda para as suas necessidades. Senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Qual era a necessidade de Paulo? Repito, comprar cavalos, carruagens, ter qualidade de vida, as minhas necessidades. Alimentação, café, almoço, janta, dormida. Era isso, gente. O que é que isso tem a ver nos dias de hoje? Filipenses 4,17. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. 18. Recebi tudo e tenho uma abundância. Estou suprido o quê? De riquezas, conta bancária alta, elevada. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte com um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. As pessoas tinham um prazer em ajudar Paulo. Repito, era para pobres e necessitados. Paulo levantava uma oferta ali, irmão, vamos ajudar aqui para os pobres e necessitados, nossos irmãos que estão passando necessidade. As pessoas ajudavam Paulo na alimentação diária, na viagem, alguma coisa. Não era para Paulo ter qualidade de vida. Jó 41:11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe,
pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Olha só, o cão guloso usa essa passagem aqui para justificar que ele tem direito a ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Você vê que essa mensagem toda, e esse versículo que eu botei aqui, foi o tema da mensagem dele. Só que uma ovelhinha acredita que isso aí é para justificar que o pregador, esse cão guloso da graça, tenha qualidade de vida. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Queridos, pergunta que não quer calar. Em todos os versículos mencionados, onde tem Paulo recebendo dinheiro para a sua qualidade de vida pessoal? Você viu aí que a ovelhinha, o entendimento dessa ovelhinha é que a gente ofertava para os pastores, eles pregavam mentiras. E agora a gente tem que ofertar para os pregadores da graça porque eles pregam a verdade. A gente vai ver um comentário aqui no final que é exatamente o retrato desse sistema religioso corrupto que está aí. Em todos os versículos mencionados, onde tem Paulo recebendo dinheiro para a sua qualidade de vida pessoal? Para a sua prosperidade pessoal, onde tem? Tudo que Paulo recebeu foi para as suas necessidades. Filipenses 4,16. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas. O bastante o quê? Para a minha qualidade de vida? Para eu comprar charretes e cavalos novos? Não. O bastante para as minhas necessidades. O que é que tem a ver necessidade com qualidade de vida? Porque senão ele teria entrado em contradição nisso aqui, ó. Outra tradução. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho eu o apresente de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém, não usando assim dos meus direitos em pregá-lo. Pois, se Paulo ali recebia para ter qualidade de vida, aqui ele entrou em contradição. Mas ele não entrou em contradição, porque o evangelho era para ser pregado de graça. De graça, gratuitamente. O que ele recebeu foi para suprir as suas necessidades e dos irmãos que estavam com ele. Outra tradução. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder do evangelho. Viu aí? E essa tradução que eu gosto demais. Qual é então minha recompensa? A oportunidade de anunciar as boas novas, é esse prazer que eu tenho sem cobrar nada de ninguém. Nova versão transformadora. Agora eu vou botar aqui uns comentários da mensagem dele. Essas pessoas que estão comentando aqui não foram minhas mensagens não, foram no canal dele, nas mensagens dele. Você vê aí como o GG, o cão guloso, está desesperado. Gente, eu sou taxado na boca dele como seita. Nem existem seitas. O que existe são religiões levantadas por Deus, porque Deus não é a favor da unanimidade. Mas ele não alcança isso porque ele é um cão guloso e religioso. Ele é um pastor transfigurado de pregador da graça. Ele disse, vou condenar o dízimo para ganhar seguidores, para ganhar adeptos. Aí eu condeno o dízimo e aqui eu prego, a Deus ama quem dá com alegria. É muito esperto. Só que o desespero dele está escancarado. Você vê que quase todos os dias ele grava uma mensagem me refutando. E eu sou taxado como seita. Quer dizer que a religião evangélica prega dezenas de heresias. E ele não diz que é seita, é sistema religioso. Só porque eu concordo que tudo é da vontade de Deus, eu virei na boca dele uma seita. Está desesperado, né, GG? A fonte está secando, né? O povo está acordando, viu? Por isso que o alvo dele são os novos inscritos. Porque os novos inscritos ainda não assistiram a mensagem do canal Acorda Povo de Deus minha. Aí o público-alvo dele, ó, quero saudar aqui os novos inscritos, ó, pode ficar certo aí que vem um bote, vem um golpe aí, viu? Esses comentários que eu vou botar aqui, que eu vou ler, são comentários de seguidores dele que assistiram a mensagem dele. Essa é a mensagem que ele pregou. Essa mensagem aqui que foi pregada por ele, certo? Ó, eu apenas foi o título da mensagem. A religião graça disse, abre aspas, o título da mensagem dele. É vontade de Deus que você contribua sim.
E eu coloquei aqui os versículos dele, certo? Coloquei aqui todos esses versículos da mensagem dele. E eu botei aqui o que não quer calar. O que é que isso tem a ver com qualidade de vida? Olha só, um comentário da mensagem dele. Você vê que nem os seguidores dele estão suportando mais ele. O irmão GG, até entendo o irmão na questão de ficar preocupado com o que fala o nosso irmão Júlio. Porém, tenho que admitir que nessa questão ele está correto, que Júlio Chaves, do Acorda Povo de Deus, está correto. Por que digo isto? Porque quando se fala de contribuições, o que é que eu entendo, irmão? Quero pedir dinheiro para alguém, se pode pedir, a questão é voltada para o lado de falar sobre as Escrituras, é que não tem na Bíblia sobre se pedir ajuda para pregar, ou seja, falar, entende? Contribuição na Bíblia sempre foi para ajudar as pessoas necessitadas. Olha só, a ajuda que arrecadava era para ajudar os pobres, os irmãos da Judéia. Agora pedir dinheiro se pode pedir não voltado para falar da graça, e até acho que pedir dinheiro teria que se ter prestação de contas. Essa palavra prestação de contas não existe no dicionário de GG. Pega ele prestação de contas, sabe o que ele vai dizer? Eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Foi isso que ele disse para várias pessoas que deram dinheiro a ele. Até acho que pediria prestação de contas. Não porque o povo pede ou não. É porque é correto se fazer isso, GG. Prestação de contas. Só aqui uma visão sobre isso, a paz. Então você vê uma pessoa que realmente refutou e discordou dele e concordou comigo. Esse comentário foi na mensagem dele. Olha outro comentário da mensagem dele. A contribuição tem que ser voluntária, não debaixo de ameaça ou pressão a obras do Eterno, está debaixo de pontes. Ele não botou vírgula, não botou nada aqui, ficou até complexo. Então ele está dizendo o quê? Que a contribuição tem que ser voluntária, não debaixo de ameaça ou pressão, porque a obra do Eterno está debaixo das pontes, nas ruas, nas favelas, é isso que eu tenho dito. Você quer fazer o social? Nos asilos, nas comunidades, debaixo das pontes, favela, não é um templo terrestre, que na realidade não existe mais templo do Eterno, hoje em dia é espiritual, viu aí? Gosto de templo aí, templo de espírito, tem nada de espírito e muito menos de verdade. Ó, outra aí, ó. Eu concordo, mas a igreja ajudou Paulo pela sua necessidade, e só isso. Olha outro comentário aí, pessoas do canal dele, da mensagem dele. Tá começando a mudar o discurso, tá de olho no dinheiro também. Não tá mudando não, sempre foi assim. Outro comentário, abençoados em graça, reuniões foram feitas em residências, sem dispêndios, sem tomar dinheiro do povo. Coletas eram feitas a suprir necessidade de pobres, pessoas necessitadas, e a palavra não direciona fazer coleta em templos, nos livros de aos Coríntios. Mas tudo foi consumado, todas as escrituras se cumpriram em 66 a 70 do primeiro século. Não há mais igrejas e cultos, o Criador habita nos seus filhos. Hoje olhamos para as escrituras como toda cumprida, sem necessidade de templos, pastores, práticas de templos religiosos. Perfeito. Outro comentário do canal dele. Veja bem, amigo, ele respondendo a um seguidor do GG. Veja bem, amigo, quando o GG começou com o canal dele, não dava tanta ênfase nessa questão de contribuição. Porém, agora que o canal cresceu e ganhou notoriedade, ele viu uma excelente oportunidade de se dar bem. Consegue entender? Imagine que desses 19 mil inscritos num canal, se pelo menos 20 mil ou 30 mil contribuindo pelo menos com R$1,
já são 20 a 30 mil reais que entra na conta dele. Isso sem falar nos membros do canal, esse lixo, essa aberração aí de seja membro. Link para semear, enfim, o GG está tendo um campo muito fértil para se dar bem. Concordo com o Júlio Chaves, ele está certo. Isso aí é mais um sistema religioso camuflado, corrupto. Comentário do canal dele, nem teus seguidores estão suportando mais. Por isso que o teu público-alvo são os novos inscritos, né, GG? Outro comentário, Marcos Milânio. Contribuir para quê? Olha só. Contribuir para que ele grave vídeos para o YouTube? Não seja inocente. Esse Marcos respondendo o seguidor dele. Não seja inocente, meu caro. Qualquer um pode abrir um canal no YouTube e produzir conteúdos. Para isso, basta uma internet e um celular. É o que eu faço. Somente isso. Contribuir para que ele ajude aos necessitados? Isso você mesmo pode fazer. É o que eu digo. Para que intermediários? Gente, o golpe está aí. Você mesmo pode ir ao encontro de quem mais precisa. Não é necessário delegar essa obrigação a ninguém. Com certeza você deve saber que aí, perto de onde você mora, há alguma família que esteja passando dificuldades. Então, ao invés de contribuir, por que você mesmo não passa em um mercado, faz uma compra e manda entregar a uma família de quem esteja necessitado? Faça isso sem identificar e veja como você se sentirá bem. Acorde, meu amigo. Isso aí, para mim, já mudou de script. Uma oratória bem semelhante aos pastores do sistema. Que você goste, que não o irmão GG, mas você está se assemelhando aos religiosos que você tanto reprova. Aliás, já está até maquiando o sermão, tornando um tanto maleável sobre essa questão. Tem que contribuir? Sim, é claro. Todavia, é algo feito entre o doador e o receptor, ou seja, quem dá e quem precisa. Não precisa de intermediário. Nunca com um intermediário. E depois, as doações a Paulo, primeiro, nunca foi dinheiro, mas tem passagem que Paulo recebia dinheiro sim para os pobres e necessitados. Segundo, o contexto sobre o evangelho era totalmente distinto nos dias atuais da época. Está se transformando num cão guloso mesmo. Viu aí mensagem do canal dele. Mensagem, consequência de mensagens dele. Repito, nem os seguidores dele estão suportando mais. Ele prega muito isso aqui com relação ao bem e o mal. Gente, a gente só entende a graça. Eu não consigo hoje imaginar um Deus que está lutando e guerreando, porque se a maldade não é de Deus, Deus faria com que a mortalidade fosse maior do que a natalidade, até zerar. Eu até brinco, né? Se Adão desobedeceu a Deus, Deus matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Lógico que a desobediência de Adão foi da vontade de Deus. Lógico. Mas o sistema religioso graça, que é mais uma religião, não entende isso, não alcança isso. Então ele prega, o cão guloso aí da graça, ele prega muito Jeremias 29:11, que diz que se Deus é mau, ele é dupla personalidade. Ele não alcança que o bem e o mal é de Deus. E está escrito isso. Isaías 45:7. Tem várias mensagens na Bíblia que Deus age com rigor, com maldade, com crueldade e com amor. Isso não significa que tem dupla personalidade. Um filho meu pode fazer uma coisa boa, eu vou lá, dou um beijo e um abraço dele. O outro faz alguma coisa errada, eu boto ele de castigo. Tem diferença entre os filhos? Não. Não significa que ele tem dupla personalidade. Ele age de acordo com o tempo e com as pessoas. De acordo com o seu propósito, seu único propósito. Porque todas essas pessoas fizeram a vontade de Deus. Então ele cria situações e age.
Então o cão guloso da graça, para justificar que Deus é amor, e Deus é amor, Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Eu nunca disse em mensagem nenhuma que Deus é mau. Nunca. Ele diz que eu digo isso. É mentiroso. É o Pinóquio da graça, né? Nunca vi mentir tanto. Então Deus não tem dupla personalidade. Então olha só, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quer dizer que Deus, se Deus é mau, ele tem dupla personalidade, que aqui é que está dizendo, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Quando você vai ler o contexto, você vê Jeremias 29:1, é uma carta aos exilados. Olha um que diz: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciãos do cativeiro de Nabucodonosor, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então você vê que é uma palavra que foi para carta aos exilados. E ele está dizendo aqui que ele é um Deus de paz. Só que esse mesmo Deus usou Isaías para dizer o quê? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo o mal, a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Quer dizer que aqui Deus está falando para Jeremias mandar uma carta para os exilados. E aqui ele diz não, que quando Deus diz que é mal, ele falou para o servo dele, Ciro. Como é que uma pessoa fala isso e o que é pior, como é que uma pessoa acredita nisso? Quer dizer, eu formo a luz. Não, Deus não forma a luz porque ele forma a luz só para Ciro. Eu crio as trevas só para Ciro. Eu promovo a paz só para Ciro. E causa desgraça só para Ciro. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas só para Ciro. Você vê no contexto 41, ó, diz assim o Senhor ao meu ungido, a Ciro. Aí ele justifica que Isaías 45:7 foi só para Ciro. Que isso não é uma manifestação do poder de Deus, não. Quer dizer que aqui não foi para Jeremias. Aqui ele prega trazendo para a gente. Para mim e para você. Aqui não. Aqui foi só para Ciro. Repito. É uma heresia muito maior acreditar nisso do que falar. Porque o cara fala uma heresia dessa e tem gente que acredita numa heresia dessa. Então você vê a contradição dele. De falar Jeremias 29:11... E o mesmo Deus aqui, ó, em Isaías 45:7, ele cria o bem e o mal para colocar em prática os seus planos, os seus propósitos. Olha aí, o mesmo Deus que falou isso aqui, em Jeremias 29:11, falou aqui para Isaías e se fez carne e falou. Jesus era o próprio Deus. O que é que ele diz aí? Vim trazer paz? Não. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, Israel, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai e a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E aí? Isso é contradição? É um Deus de dupla personalidade? Não. Aqui em Jeremias ele agiu de uma forma, aqui em Isaías ele agiu de outra, e aqui em Jesus, o próprio Deus, revestido de carne e sangue, disse que vim trazer espada, divisão. Isso é dupla personalidade? Então, se Deus tem dupla personalidade, quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é ele. Mas isso não é dupla personalidade. E, repito, ele age de acordo com a situação escrita por ele mesmo. Aqui, ó, GG. Já falei isso em outras mensagens. A tua religião graça é igual a uma prostituta, uma garota de programa. Faz até algumas pessoas se sentirem felizes e especiais. Mas no fundo, você, GG, só quer o dinheiro delas. Só quer o dinheiro dessas pessoas. Essa é a sua intenção. Agora vou abrir um parênteses aí da mensagem que ele lançou esses dias aí para ajudar uma criança. Ó, GG, cadê a prestação de contas dos valores arrecadados para o Dia das Crianças? Se ele fosse transparente, ele falava para calar minha boca. Você imagina uma pessoa ligando para ele, GG, cala a boca do Júlio Chaves, faz a prestação de contas. Por quê, gente?
no dicionário dele não existe essa palavra prestação de contas. É a mesma coisa do sistema religioso. Preciso de 1000 pessoas com um salário mínimo. Quando chega a 1000 pessoas, ele manda parar? Não, é sempre um número, uma quantidade, né, uma bênção para justificar as ofertas. Assim é ele. Cadê a prestação de contas? Tem que prestar contas. Se é transparência, por que você não cala a minha boca, GG? Você aí que é o ovelhinha dele, por que você não diz, GG, cala a boca do Júlio Chaves, faz a prestação de conta, o extrato que você recebeu quando você gravou uma mensagem pedindo ofertas para dar dinheiro às criancinhas. Faz aí a prestação de contas e cala a boca do Júlio Chaves. Faz aí, GG, a prestação de contas. Quando foi que entrou, desde o dia que você pediu dinheiro no seu Pix para ajudar uma criança? Aí você mostra o valor todinho arrecadado, depois mostra a nota fiscal da compra de crianças, de presentes. Faz isso. Cala a boca, cala a minha boca e dá uma justificativa aos teus seguidores. E você aí que deu dinheiro, entre em contato com ele e diga, eu quero a prestação de contas. Escuta só o que ele vai dizer. Não é transparência, gente. Se eu for pedir dinheiro aqui para comprar cestas básicas, está aqui, recebi R$1.000, está aqui o extrato R$1.000, está aqui R$1.000 de notas fiscais, está aqui o vídeo mostrando as entregas. Transparência, gente. É o mínimo que vocês que dão dinheiro a ele têm um direito de pedir prestação de contas. É um direito que vocês têm. Isso é um golpe. Eu falei recentemente aqui de João Vitor. Olha só, esse João Vitor é um jovem deficiente físico que no argumento do GG, no argumento dele, convenceu ele a dar de livre e espontânea vontade R$900, como ele fez comigo e com vários. Mente os argumentos, manda carta, manda e-mail, dizendo que era para um orfanato. Eu gravei essa mensagem aqui e botei o testemunho de João Vitor. Hoje, João Vitor mandou essa mensagem aqui, desse comentário que eu fiz, ó, novo golpe, dinheiro para criança. Olha o que o João Vitor, deficiente físico, que deu a esse cão guloso aí R$900 e ele disse que ia levar esses R$900 para um orfanato em Sarapuí. Poxa, gente, cadê o vídeo do Sarapuí, do orfanato? Não tinha que mostrar? Olha o que o João Vitor escreveu hoje nesse comentário aqui, dessa minha mensagem que eu botei aqui, ó. Novo golpe, dinheiro para as crianças, que eu gravei essa semana. Olha o que o João Vitor botou hoje. Até hoje eu me arrependo de ter dado dinheiro a esse pilantra da graça. GG, tá ficando feio para tu, viu? Por que tu não devolve o dinheiro de João Vitor? Ele não está declarando aqui que se arrependeu? Faz isso. Interessante que teve uma ovelhinha ontem aqui. Teve uma ovelhinha dele que disse, quem garante que você não ganhou dinheiro? Olha só o que esse cara disse. Não ganhou dinheiro quando você distribuía cestas básicas em São João do Rio do Peixe. Gente, São João do Rio do Peixe fica a mais de 500 quilômetros de João Pessoa. Eu só tive uma ou duas vezes em Campina Grande, que é a 150 quilômetros. Imagine São João do Rio do Peixe. Então eu tinha um amigo lá, que ele fazia a programação na rádio, e é uma cidade muito carente, e ele levantou lá 2 donos de mercados, e as pessoas ofertavam diretamente na conta do dono do mercado. Camarada teve, olha que nível. O cara comentou ontem, foi anteontem comigo, quem garante que essas arrecadações de cestas básicas, você também não ganhou dinheiro? Disse para mim. Primeiro que eu sou uma pessoa 100% realizada. Segundo, eu não sou pilantra, eu não sou vagabundo, eu trabalho desde os 13 anos e hoje eu tenho qualidade de vida com dinheiro do meu esforço, do meu trabalho. Não é dinheiro alheio, não. Eu nunca fui vagabundo, pilantra e malandro. Certo? Então insinuou que eu estava ganhando dinheiro com as ofertas, com as cestas básicas de São João do Rio do Peixe, quando as pessoas, Júlio, eu quero dar uma cesta básica, que na época, isso faz uns 3 anos quase, era R$80. Aí eu tinha Deus dono de mercado, eu pegava o Pix, a conta de cada um, e as pessoas ofertaram em vários lugares do Brasil, direto na conta do dono do mercado. Aí um amigo meu lá que fazia o comercial da rádio, a gente estava junto, ele ia lá,
pegava o dinheiro e comprava e pegava a cesta básica. Pegava o dinheiro não, a conta já estava no dinheiro, na conta do mercado. Beleza, uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas. É exatamente isso que acontecia. Agora, ó, isso é o comentário de Mauro Silva. Vocês devem conhecer Mauro Silva, ele comenta demais, quase toda a mensagem minha. Ele é do Rio de Janeiro e ele passou um ano nesse antro aí, do Sarapuí. Sim, inclusive, pronto, ó, me lembrei de uma coisa. Mauro, não conheço o Mauro pessoalmente não, a gente interage aqui pelo WhatsApp. Mauro, nessa época que a gente estava fazendo, levando uma mensagem na rádio São João do Rio do Peixe, interior da Paraíba, e eu pedia dinheiro para as pessoas depositarem na conta do dono do mercado, para a cesta básica, a gente distribuiu muitas cestas básicas lá direto. Mauro, a cesta básica na época era R$80. Mauro foi ofertar 2 cestas básicas, R$160. Sabe quanto foi que ele depositou na conta do dono do supermercado? Em vez dele botar 160, ele botou um zero a mais, 1.600. Pergunta a Mauro aí no comentário, ele está sempre deixando um comentário. Pergunta a Mauro o que foi que eu fiz quando ele depositou a mais. Em vez de depositar 160, 2 cestas básicas de 80, ele foi depositar 160. Ao invés de digitar 160, ele digitou 1.600. Pergunta a Mauro aí, eu não vou dizer não, pergunta aí do que foi que eu fiz. Ah, se esse dinheiro a mais fosse na conta de GG, hein? Mauro botou aqui, ó, essa semana. Verdade, irmão Júlio. Nessa mensagem aqui, mesma mensagem aqui, novo golpe, dinheiro para as crianças. Isso é golpe, gente. Isso é golpe. Mauro botou aqui, verdade, irmão Júlio. Frequentei esse lugar mais ou menos um ano. Sim, ali tem envelopes para ofertas ofertas especiais. Dízimo disfarçado. É exatamente condenar o dízimo e pregar Deus ama quem dá com alegria. E ofertas alçadas, olha, ofertas especiais, de acordo com... Você dá uma oferta e tem a cor do envelope. Esse cara é muito esperto, o GG. A estratégia é combater o dízimo com um disfarce e pegar o dinheiro do povo dizendo Deus ama quem dá com alegria. Muito esperto. Campanhas para arrecadar dinheiro para a compra de remédio, alimento, etc. E agora, as criancinhas. Dê dinheiro a essa criancinha de 58 anos aí. Irmãos, não caiam nessa. É golpe. Eu frequentei esse lugar depois que ouvi uma mensagem dele pregando contra dar o dízimo. Uma mensagem que teve uma repercussão muito grande. Dízimo, você está sendo enganado. Continua sendo enganado. Engano é a mesma coisa do sistema. Só pensam em tirar dinheiro do povo e viver com qualidade de vida às custas do suor dos fiéis. Esse das crianças é outro golpe. Graça e paz. Mauro Silva. Próxima campanha do GG, dia 2 de novembro, finados. Faça um morto feliz. Aguarda aí que vai ter, viu? Não sei o que é que ele vai dizer, né? Para fazer um morto feliz. Mas deve ser outra campanha dele aí. Tudo estratégia de lobo, de cão guloso, de malandro, de oportunista, para tirar dinheiro dos eleitos de Deus. Isso é golpe, gente. Cai fora. Olha só esse comentário que eu recebi hoje na mensagem que eu preguei. Essa mensagem aí, novo golpe, dinheiro para as criancinhas. GG, prestação de contas. Olha o comentário de Heron Campos hoje. Isso foi hoje. Uma parte das pessoas saem do sistema religioso e entram na graça e continuam sendo servindo de marionete desses líderes gracistas. E esse GG é um camarada muito esperto, mas, como diz o ditado popular, os espertos só sobrevivem porque existem trouxas. Ingênuos, eu acrescento aí, principalmente os novos inscritos. Mas olha o entendimento de Heron. Esse GG é um camarada muito esperto. Mas, como diz o ditado popular, esses espertos só sobrevivem porque existem trouxas, porque existem
pessoas ingênuas, principalmente os novos inscritos. Vou falar um pouco aqui, em poucas palavras, com relação a isso aqui. Atentado a Israel. Quem me conhece sabe a minha opinião com relação a isso. A todo tipo de desgraça e coisa boa. Gente, eu creio que tudo é de Deus. Ou tudo é de Deus, ou ele não existe. Que eu não consigo mais imaginar um Deus que quer que aconteça e não acontece. Que não quer que aconteça e acontece. Eu não creio mais nesse Deus. Eu sei que é difícil acreditar nisso que eu prego, porque é mais fácil acreditar que Deus está lutando e guerreando, porque nós fomos bombardeados desde o dia que nascemos com isso, que existe o bem e o mal, que existe o Satanás e Deus, que existe Deus e a carne, né? Que a carne é inimiga de Deus. Interessante que lá no Gênesis Deus botou a árvore do conhecimento do bem, e quem botou do mal? Foi o Satanás? Foi? Deus botou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Espírito Santo de Deus habitou em toda carne. Em Atos 2, Pentecostes. O Espírito Santo habita dentro de quem? Dentro da minha carne e da sua carne. Então a religião graça, que é um sistema religioso corrupto, não alcança isso. E tem a carne como inimiga de Deus. Isso é uma das maiores heresias do nosso meio. Então, atentado a Israel. Faça qualquer desgraça que acontecer, faça essas 3 perguntas. Deus sabia que isso ia acontecer? Sabia. Deus sabia que Hitler ia matar os judeus? Sabia. Deus sabia que o avião da Chapecoense ia cair? Sabia. Que o avião de Marília Mendonça ia cair? Sabia. Que as barragens de Brumadinho iam se romper? Sabia. Deus sabia que o ar-condicionado dos 10 atletas do Flamengo ia entrar em curto e ia matar os 10? Sabia. Essa desgraça que está passando na sua mente aí, Deus sabia. Deus sabia que isso ia acontecer? Sabia. Ele, sendo onipotente, ele poderia ter evitado? Poderia. Por que Deus não evitou? Se Deus sabia e Deus poderia ter evitado, por que ele não evitou que o avião da Chapecoense caísse? Por que ele não evitou que o avião de Marília Mendonça caísse? Por que ele não evitou que as barragens de Brumadinho se rompessem? Por que ele não evitou que um ar-condicionado entrasse em curto e matasse 10 atletas do Flamengo? Por que ele não evitou que tivesse acontecido a tragédia das 2 torres gêmeas? Por que ele não evita essa guerra de Israel contra o Hamas? Por que Deus não evita essas tragédias? Por que Deus não acaba com a fome e a miséria? Porque tudo, absolutamente tudo, é da vontade de Deus. Eu sei que é difícil acreditar nisso, que é mais fácil acreditar no contrário. Porque nós fomos bombardeados que existe um Deus do bem e um outro Deus do mal. Que isso aí é a carne, é uma ativação da carne. Pregam que Deus é soberano, pregam que Deus aí nessa religião graça, que ele está no controle de tudo, mas ao mesmo tempo prega que a carne é inimiga de Deus. Como é que Deus pode estar no controle de tudo se alguém tira a vida contra a vontade de Deus? Isso é uma contradição, porque se a carne pode frustrar os planos de Deus, se Deus não governa a carne, ele não está no controle de tudo, ele está no controle de quase tudo. Porque está no controle de tudo, esse tudo inclui a carne, ou não? Quem fez a nossa carne? O sexo é um desejo o quê? 100% da carne. Então você vê que é muitas heresias do nosso meio, mas eu sei que é difícil acreditar nessa minha pregação, por isso que eu tenho dito que Deus tem se manifestado de uma forma que ele nunca se revelou antes. Ele está fazendo alguns acreditarem naquilo que eu creio, que tudo é da vontade de Deus, ou ele não existe. Claro que ele existe, e eu creio que tudo é da vontade dele, e eu nunca disse que Deus é mau. Deus é bom, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Mas eu creio que os planos dele não podem ser frustrados. Essas crianças, esses homens, essas mulheres que estão sendo mortos nessa coisa absurda, humanamente falando, totalmente absurdo, a minha opinião como ser humano. Onde estão os espíritos dessas pessoas? Com um novo corpo glorioso igual ao dele. Você vê que os ateus, eles só chegam até no bem e no mal.
os ateus, os pastores, os teólogos, os evangélicos, as religiões aí, a religião graças, a religião corrupta que está aí, ele chega até aqui. Só que eu vou a mais. Onde estão os espíritos dessas pessoas que morreram cruelmente, estarrecedoramente, com um novo corpo glorioso igual dele? Depois que a carne tomba, que Deus se manifesta, que Ele é bom, que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que Ele é perfeito. Eu nunca disse que Deus é mau. Eu leio o que está escrito, que o bem e o mal pertencem a Ele. Não é? Botou aqui, ó. Acho que eu pulei isso aqui, foi... Isaías 45, 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo o mal, a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Então, 3 perguntas. Deus sabia qualquer desgraça que você vê aí, na sua vizinhança, na sua vida, no mundo, Deus sabia que isso ia acontecer, sabia, Ele é onisciente. Ele poderia ter evitado? Poderia, Ele é onipotente. E por que Ele não evitou? Por que Ele não evitou essas desgraças? Porque essas desgraças foram e serão da vontade dEle. Agora veja só, nessa guerra aí do Hamas com Israel, essa coisa absurda, humanamente falando, está matando-se homens, mulheres e crianças. Homens, mulheres e crianças. Qual é a diferença disso que está acontecendo hoje em Israel e esse fato aqui? Que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ou era, né? Nós que estamos na graça reconhecemos que a Bíblia é um livro histórico, não é mais profético. Esse livro aqui foi 100% para Israel. Os evangélicos não sabem disso, eles não são ensinados a isso. Né? Que pecado era transgressão de leis, os evangélicos confundem pecado com errar o alvo da carne. Uma coisa é a carne errar, humanamente falando, outra coisa é pecado. Pecado era transgressão de lei, nós não somos pecadores. Os evangélicos não entendem isso. Salvação na Bíblia sempre foi da mente, nunca do espírito. A grande tribulação foi no ano 70. Inferno significa sepultura. A volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Ele veio para Israel, e Mateus 15, 24. E a volta dele foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. Os últimos dias foram os últimos dias de Israel. O Apocalipse, assim como toda a Bíblia, o Apocalipse foi para as 7 igrejas da Ásia, tá? Que hoje é a Turquia. Que esse livro aqui é um livro histórico, mas é através desse livro que nós conhecemos o nosso Deus. Então isso aqui a gente acredita que aconteceu, porque está na palavra. Qual é a diferença desse episódio aqui e do que está acontecendo hoje, Israel e Hamas? Fala aí, qual é a diferença? Hoje está morrendo aí nessa guerra absurda, aí, humanamente falando, homens, mulheres e crianças. O que foi que o próprio Deus mandou o exército de Saul fazer? Disse ao exército de Saul: agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem. Deus deu uma ordem para Saul: matem homens, mulheres, crianças e recém-nascidos. Tem versão aí que diz: crianças e filhos de peito, filhos que amamentam. Eu pergunto aí a você. Não vem com esse negócio de exegese hermenêutica, essa ladainha toda, não. Nem com essa ladainha para querer justificar isso, não. Eu quero saber qual é a diferença disso e o que está acontecendo em Israel contra Hamas. Qual é a diferença? Deus deu uma ordem ao exército de Saul: não os poupem, matem homens, mulheres, crianças e recém-nascidos. E aí? Ou tudo é da vontade de Deus, ou ele não existe. Você vê que nessa época aí o exército de Saul matava que a espada. Tu consegue imaginar a cena aqui? Não foi de fuzil, canhão, metralhadora, não. Espada. Então você imagina, consegue imaginar essa cena aqui? E quem mandou fazer? Deus. E aí, qual é a diferença disso e do que está acontecendo em Israel hoje com essa guerra absurda, humanamente falando? Onde é que estão essas crianças que estão morrendo hoje? Esses pais, essas mães, essas pessoas inocentes. Será que essas crianças que estão morrendo lá, que o Hamas está matando, Deus queria que elas crescessem, estudassem, fossem juiz, advogado, jogadores de futebol, mas o Hamas não deixou isso acontecer? Não estou fazendo aqui apologia à violência,
humanamente falando, acho essa guerra absurda. E tem um cão guloso na graça que diz que a pessoa tem que ser, olha, foi Deus que mandou, então não vai ser punido. Eu também nunca disse isso, porque eu creio que a punição também é de Deus. Esse ataque do Hamas a Israel é de Deus. O revide de Israel, porque o revide é sempre maior do que o ataque. O revide está sendo e vai ser também de Deus. Tudo de Deus. Quando eu falo tudo, é tudo. Até as consequências, as punições, tudo está no script de Deus. Esse ataque é de Deus, a defesa de Israel, o ataque de Israel, que vai ser muito mais pesado, também é de Deus. Agora, essas pessoas inocentes que estão morrendo, onde estão os espíritos dessas pessoas? Com um novo corpo glorioso igual ao dele, vendo o Senhor como ele é. Por isso que eu digo, quando a carne tomba, por mais estarrecedor que seja, o final, quando a carne tomba, sempre é glorioso. O espírito dessas crianças, desses bebês, desses homens, dessas mulheres, estão com um novo corpo glorioso igual ao dele. É nessa hora que Deus se manifesta, que ele é bom, que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito. Deus pode fazer tudo e ele é bom. Ele está acima de tudo. Esse negócio de bem, mal, invejoso, isso, aquilo, mentiroso, tudo isso é humano. Deus pode fazer tudo isso, que ele está certo. Porque ele está acima de tudo e ele não é humano. Os religiosos não compreendem isso. Nem os religiosos que estão nessa religião graça aí compreendem isso. Porque os pregadores não têm esse entendimento. Qual é a diferença? Samuel. 1 Samuel 15:3 para o que está acontecendo hoje. Deixa aí, ó. Qual é então a minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém. Tem que ser assim. Ok? GG, o pessoal quer prestação de contas, viu? Quero saber o que foi que você arrecadou desde o dia que você colocou a mensagem dizendo que ia arrecadar dinheiro para pobres, para as criancinhas aí, festa do dia 12 de outubro. É só calar minha boca, ó. Vocês aqui do canal, não estou querendo dar uma satisfação ao Júlio Chaves, não. Mas quero dar uma satisfação a todos vocês que contribuíram. Olha aqui o meu extrato. Eu pedi tal dia, olha tudo que entrou aqui. Digamos que tenha entrado 50 mil reais. Está aqui a nota fiscal de brinquedos. 50 mil reais. Tem que casar. Então aqui tem que ser maior, de repente você dá do seu bolso. Mas se arrecadou 50 mil, tem que ter 50 mil de presentes. O povo quer prestação de contas, tá certo, GG? Bota aí, não só para calar a minha boca, mas para justificar as pessoas que deram o dinheiro a você. É uma questão de respeito, de credibilidade e idoneidade. Se realmente há transparência, se realmente a sua intenção foi arrecadar 50 mil e comprar 50 mil, foi arrecadar 1.000 e comprar R$1.000 de presente, transparência total. Então, não vejo por que você não mostrar o extrato. Se não mostra, porque é golpe. Acesse a playlist do canal. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal. Tem muita gente que gosta, mas ainda não se inscreveu. Se inscreve, clica no sininho e coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Já deu seu like? Quando você dá um like, o joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário. O comentário edifica muito a fé das pessoas. Tem pessoas que me detonam e eu digo, ó, tu tá certo, tá todo mundo aqui embaixo errado. Dá uma olhada nos comentários aí, deixa seu comentário. Agora compartilha, abençoada, tá bom? Bota aí no grupo do WhatsApp, de Facebook, ó, essa mensagem aí eu achei interessante. O que é que vocês acham? Compartilha com força. A gente compartilhava com força a mensagem do sistema religioso evangélico de medo e terror. Tá aí os pastores, os cães gulosos com essa guerra de Israel. Eles correm para o YouTube para pregar medo e terror, porque quando eles dão a notícia de medo e terror, entra visualizações, entra dinheiro na conta deles. Jesus está voltando essa guerra aí. Estamos nos últimos dias. Mentira desses lobos, desses cães gulosos. E esses cães gulosos estão também no nosso meio. Ok? Meu canal de comunicação continua. Acorda Povo de Deus, número 7@gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.